Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. And now we are two. They were the last? Building's empty now, except for you and me. What happens now? I don't know. I heard on the radio that they're only going to turn the water on an hour a day from now on. They said they'd announce what time. Aren't you going to leave? No. No, I'm not going to leave. You know, Mrs. Bronson, I keep getting this crazy thought. This crazy thought that I'm going to wake up and none of this will have happened. I'll wake up in a cool bed. It'll be night outside. And there'll be a wind. Branches rustling. Shadows on the sidewalk. A moon. Traffic noises. Automobiles. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 75 no geral da série, episódio número 10, que se chama The Midnight Sun, o Sol da Meia-Noite. Marcos, esse é um episódio dirigido pelo Anton Leader. A música dele é do Nathan Van Cleave, uma música bem legal. E tem atuações simplesmente magníficas da Louise Nettleton e da Beth Gard. Eu acho que é esse que é assim que se pronuncia, sim, né? Sim, como Norma e a senhora Bronson. Eu queria só destacar aqui no comecinho que o Anton Leader, ele já dirigiu um episódio da série que a gente já comentou, que é aquele lá, A Longa Vida de Walter Jameson, né? Sim. Que é o episódio do cara que vive pra sempre, que é seu Highlander. Uhum. Esse diretor, o Anton Leader, ele era a figurinha fácil das antologias de suspense e ficção científica nos anos 50, 60. Era o que ele gostava de dirigir e o que ele tinha muita habilidade para isso. Mais para frente, os seriados de faroeste começaram a dominar uma parte ali da programação da TV americana. Ele não gostava muito de dirigir faroeste, mas ele acabou tendo que se render e dirigiu também um monte de episódios de seriados de faroeste, O Homem da Virgínia, para citar um exemplo, né, de uma série que também passava no Brasil. Ele é conhecido também porque ele dirigiu a continuação daquele famoso filme de terror e ficção científica, A Aldeia dos Amaldiçoados. Ele dirigiu a continuação, que o filme original é de 60, né, que é o filme das crianças paranormais alienígenas do mal. Uhum. Né? E ele dirigiu a continuação, que é A Estirpe dos Malditos. E filme também bem famoso. E o filme original e o dele acabaram influenciando também. Teve muitos filmes derivados dessa ideia e uma refilmagem que o John Carpenter fez, né? Também. Sim, sim. Poxa, esse episódio que ele conversa quase que diretamente, né? Já que ele olha uma situação limite por uma outra perspectiva, com o episódio que a gente já conversou, que é aquele The Shelter, né? O abrigo. Isso. Né? A gente vai expor melhor essa situação depois que a gente falar a sinopse, né? Mas ele trata justamente das horas, vamos colocar assim, horas finais, né? De seres humanos, né? E o que esses seres humanos podem fazer um para os outros, se eles podem ser solidários, se eles podem ser gentis, o que pode acontecer nessa situação, né? E curioso também, né? Você pode estar escutando daqui a alguns meses esse podcast e a gente está gravando num calor infernal, entendeu? Então assistir esse episódio num calor que a gente está passando aqui tá até no mínimo curioso, né? A gente tá suando junto com as mulheres. Pois é. É aquele meme lá, quando o segundo sol chegar, né? A música lá da casa. Aí alguém coloca assim, não,
um segundo sol, não, né? Um só já tá. Mas essa é uma história muito. Essa temporada, né? Ela tá com uma pegada assim dos episódios pesados, né? E tal. Nada esperançosos, né? Esse episódio ele vai para o mesmo lugar, né? Eu queria comentar um pouquinho aqui sobre a Louise Nettleton, né? Que ela é a Norma nesse episódio. E eu dei uma olhadinha na carreira dela, uma mulher que trabalhou pra caramba em rádio, muito mais até no teatro, talvez, né? Bastante também na televisão. E é uma atriz que, primeiramente, ela era uma Miss, né? É uma atriz muito relevante, falecida ali em 2008, né? E ela tá acreditada num filme, isso pra mim é interessante, porque eu tenho muita vontade de fazer uma Masmorra Classic sobre esse filme, A Face in the Crowd, que é Um Rosto na Multidão, de 57. Ela faz uma enfermeira no filme, né? Filmaço, assim, que tem o Walter Matthau, né? É um filme dirigido pelo Elia Kazan. E, cara, essa é uma atriz super relevante, assim. Teve um final de vida bem triste, né? Porque ela acabou tendo um tumor, né? No cérebro. E, né? Padeceu bastante, mas teve uma carreira muito prolífera e, sabe, e cheia de premiações e tal. Ela era muito importante, essa mulher. E depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas, cara, essa mulher, juntamente com a outra atriz, obviamente, né? Mas o jeito como ela atua, cara, é de uma beleza, assim, vamos colocar assim, de uma sutileza, né? E delicadeza que é comovente, né? Eu fiquei muito comovida assistindo esse episódio, gente, porque você tem, além da imaginação, histórias às vezes terríveis, né? Como essa, por sinal, né? E é muito, muito difícil você ver as atitudes que essas pessoas tomam, assim, uma com a outra, né? Então, ela participa de teatro desde os 10 anos de idade. Ela participava de grupos de teatro infantil desde bem nova, na faixa de 10, 11 anos. Sempre foi atriz, né? Ela teve um período em que ela foi Miss também, era uma moça muito bonita, né? E, enfim, mas ela teve uma presença no teatro desde muito jovem e ela foi a Blanche de Bois numa adaptação nos anos 70 do Um Bonde Chamado Desejo. O Tennessee Williams, que era o escritor da peça, disse que ela é uma das melhores atrizes que ele viu no palco em toda a vida dele. Uhum. E ela era uma atriz do Actors Studio, ela era uma atriz do Método. Enfim, foi uma presença constante nos palcos americanos, até ela com mais de 70 anos ainda atuava, e foi uma das grandes atrizes do teatro americano nos anos 60 e 70. Ela era um monstro. Sim. Não? Sim, e aí dá pra perceber, né? Quão foda essa mulher atuando, né? Essa história aí, o The Midnight Sun, também foi adaptada por uma história em quadrinhos, viu? Sim. Que várias histórias, né, de Além da Imaginação viraram histórias em quadrinhos. E tem algumas curiosidades também, que essa história, no caso, teriam pelo menos 2 personagens, né, que acabaram não aparecendo, que o Serling escreveu esse roteiro e depois, sabe esse negócio, né, de o pessoal querer reduzir, não dá pra... os episódios têm o quê? 25 minutos por aí, né? Então acabaram retirando alguns personagens, assim, da história, mas eles foram removidos, mas as consequências da aparição deles aparecem durante o episódio. A gente explica direitinho, viu? Certo. Falando também da outra atriz, da Betty Garde, ela é uma pessoa que começou no rádio. Ela, além de atuar, ela produzia e escrevia também para o rádio. Ela era uma pessoa muito ativa nas antologias dramáticas do rádio. E tanto é que ela, na verdade, começou escrevendo, depois passou a atuar e logo chamou a atenção o trabalho vocal dela, e ela foi uma figura importante do rádio ali no início da carreira dela. Sim. Ainda nos anos 20 e 30. Depois ela vai para o teatro, é também uma atriz muito bem sucedida no teatro, e mais idosa, ela tem uma ou outra aparição no cinema, também muito elogiada, mas ela acaba aparecendo em vários episódios de séries de TV. Ela tinha um timing muito bom para comédia. Então ela faz muitos coadjuvantes, faz muitos personagens cômicos, né? E era uma atriz também muito querida e de grande talento e de grande capacidade. E que também é muito versátil. A Lois Nettleton também, esqueci de falar, quando ficou mais velha, ela passou para televisão e ela era famosa por aceitar qualquer tipo de papel.
Ela falou que ela tinha, os anos dela de Broadway, de coisas muito sérias, tinham acabado e ela queria experimentar coisas novas. Então ela ia do besterol à ficção científica sem problema nenhum. Ah, tá certo, né? A Betty Gard também, ela apareceu no episódio que a gente já comentou, que é aquele A Odisseia do Voo 33. Né? Ela aparece como uma das passageiras, né, no episódio. Mas eu gostei muito das duas, da situação. E você olhar agora, assim, para essa história com uma perspectiva feminista, assim, nossa, eu fiquei absolutamente encantada pelo episódio, né? Bom, achei que é um primor. Eu acho que esse é um dos episódios também que as pessoas comentam muito. Falam assim, nossa, esse é um dos 10 mais e tal. Eu concordo plenamente. Eu acho que é um episódio, assim, que é um roteiro do Serling, né? Que é um episódio muito bom, cara. Muito bom. Apesar de que, nem eu falei, essa temporada tem alguns episódios que eles são bem pesados, assim. Eu acho que esse vai no mesmo ritmo, né? Porque a gente está acostumado a falar sobre Além da Imaginação e volta e meia tem um ou outro episódio que é meio de humor, né? A gente até às vezes fala, nossa senhora, nem sempre funciona o humor na série, né? Mas os episódios de sci-fi, ou então distópicos e tal, esses costumam funcionar mesmo, né? Funcionam muito bem. O Serling, a gente até já comentou isso nessa terceira, depois de 2 temporadas bem sucedidas, ele estava se sentindo muito mais seguro e mais à vontade. Ainda era pressionado pelos anunciantes a controlar os temas ali, as abordagens, mas ele, na terceira temporada, ele resolveu chutar o pau da barraca em muitos momentos e colocar mais integralmente a visão de mundo dele nos episódios. E o resultado são episódios de altíssima qualidade e muito pouco otimistas, né? Uhum. Pois é, sim, né? Vamos falar a sinopse, então, pra gente poder comentar as cenas que a gente mais gostou? Sim. Então vamos à sinopse do episódio. É quase meia-noite na cidade de Nova York. No entanto, o sol brilha forte no céu. Neste dia, o dia mais quente da história. Algo deu tragicamente errado. Um mês atrás, a Terra mudou repentinamente sua órbita elíptica e com isso começou a seguir um caminho que gradualmente, momento a momento, dia após dia, a leva cada vez mais perto do Sol e também da destruição. A maioria das pessoas já partiu para climas mais frios, mas Norma e a sua vizinha, a Sra. Bronson, permanecem em seu prédio tentando lidar com a eletricidade regular, o calor cada vez maior e a insanidade crescente. Logo a Sra. Bronson começa a delirar. Conforme a temperatura aumenta, as pinturas de Norma derretem e escorrem pela tela. Norma grita e desmaia. Ela vai acordar para descobrir que o seu pior pesadelo ainda está por vir. Essa é uma sinopse assim bem curtinha, né? Do episódio, com cara de sinopse até do Rod Serling, né? E tal, que ele é sempre muito sucinto normalmente nas sinopses, né? Mas então, a gente vai ter essa história onde a gente tem essas duas mulheres, como eu comentei, numa Nova York, que você tem os sinais de que as coisas estão bem piores, né? Porque tem aquele lance do cara da rádio, né, Marcos, né? Que o cara tá falando que a cidade está vazia, que não tem mais polícia, não tem mais proteção na cidade. E, na verdade, as pessoas estão... Os que podem, né? Que tem gasolina, porque, na verdade, está tudo escasso, né? Por exemplo, eles encontram aqueles vizinhos que estão de mudança, né? O cara falando, se não me engano, que tá querendo ir pro Canadá, um negócio assim, né? Ou é Syracuse, não lembro, assim, mas ele tá querendo viajar, querendo fugir, só que a Norma e a Sra. Bronson, elas vão ficar, né? E o Serling até comenta, ele fala que, na verdade, essas coisas que as pessoas têm, tipo ar-condicionado e tal, não são mais luxos, são pura sobrevivência, porque, por exemplo, são 10 minutos para meia-noite e tá 45 graus, né? Aí a pessoa que é do Rio de Janeiro tá nos escutando agora, falando, hahaha, né? Isso é normal, né? Acontece muito isso aí, né? No Rio está um calor agora, no momento, a gente gravando no verão, né? Absolutamente infernal, né? Pois é. Uma das coisas que eu acho muito legal nesse episódio, e que eu acho que ele é muito bem sucedido, ele fala de um desastre global, o aquecimento do planeta Terra todo, provavelmente o fim da humanidade, mas ele não mostra praticamente nenhuma cena
do caos ou das cidades destruídas, abandonadas, é muito pouca coisa. Ele consegue transmitir a extensão dessa tragédia através do microcosmo da relação principalmente das duas personagens que estão ali. Sim. Ainda, né, morando naquele prédio. E é muito difícil fazer isso de uma maneira convincente que toque o espectador. E esse episódio, tanto pela magnífica atuação das duas atrizes, quanto pelos diálogos muito bem colocados e o uso de uns elementos de câmera subjetiva. Aquela tela derretendo, né? Isso, eu ia chegar a isso até mais pra frente, que é um recurso visual absolutamente incrível que resume esse momento da tela. Inclusive a tela é usada muito interessante porque você quase que não tem tomadas do sol gigantesco no horizonte ameaçando. Você tem a imagem do sol, mas você não tem muitas imagens das cidades. Você vê o sol enorme no horizonte como uma imagem ameaçadora para a vida das cidades nas telas que a personagem pinta, né? Sim, e ela fica pintando o sol, né? E tal, isso. Né? Eu sei que é mais pra frente no episódio, mas tem um momento até que a senhora Bronson começa a implorar pra ela, né? Falar pra ela não pintar o sol, que ela pinte a água, que ela pinte algo que remeta a frescura, sabe? A você se refrescar, né? Cara, esse episódio, ele é muito incrível. É claro que você tem ali duas atrizes maravilhosas, mas ele colocando ele em contraponto ali com The Shelter, né? Primeiro que as duas começam a se ajudar automaticamente. Você sabe ali que a senhora Bronson, afinal, é uma senhora Bronson, né? Você não sabe do marido dela, o que aconteceu, se ele abandonou ela, se ele morreu, né? Mas ela é uma senhora de idade, sozinha, né? E a Norma é uma mulher jovem, né? Uma mulher de 20 e poucos anos de idade, né? Então você vê que elas são absolutamente diferentes, mas elas se apoiam mutuamente. Isso é muito legal no episódio. Até em momentos que vai aparecer um intruso, né? Em certo segmento do episódio, mas você vê que ela, em momento algum, ela abandona aquela senhora, que ela segura nela, que ela ampara, que ela a consola. E depois, quando você tem um desfecho, né, do episódio, que depois a gente fala, cara, é muito bonito, cara, é muito bonito, né, mas quando você pensa no The Shelter, né, os vizinhos se ameaçando, um falando pro outro que ele não é desse país, você não é desse país, vai embora, você não tem direito a nada. Quando você vê a relação dessas mulheres, você fala, cara, é isso aí, né? É assim, né? Sim, enquanto que no The Shelter, uma ameaça iminente faz com que as pessoas percam muito rapidamente o verniz social e o que elas têm de pior, que é o egoísmo, a violência, o preconceito, venham à tona de uma maneira aberrante. E mesmo quando a ameaça vai embora, a vida delas não vai ser a mesma, porque a confiança e a relação que elas tinham foi destruída por aqueles momentos, né, de insanidade que elas viveram e que elas fizeram coisas das quais certamente elas se arrependem. Já nesse episódio, mesmo diante do fim irremediável, não há esperança de salvação, o Selling levanta a possibilidade de que algumas pessoas, no caso o personagem da Norma, por exemplo, e o personagem da senhora Bronson, mantém ainda a sua humanidade, sua dignidade, seu senso de empatia até o último momento. Praticamente a firmeza de caráter das duas, né, a capacidade de se tratar o outro, né, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, vai ficar com elas até o momento de elas fecharem os olhos. E isso é realmente muito bonito, muito tocante. E a gente, observando a dinâmica entre as duas atrizes e as duas personagens, a gente logo compra isso. Que realmente elas talvez não fossem nem tão próximas, mas no momento do perigo elas se aproximaram e uma está ajudando a outra em tudo que é possível. Isso é muito bonito mesmo e acaba aquecendo o coração de quem assiste, né? Esse é um episódio que, por exemplo, ele passaria tranquilamente naquele teste de Bechdel, né? Porque você vê que a importância é uma para outra, né? E como que elas podem se ajudar, né? Mas eu tô aqui, né? Eu tô aqui me focando nessa questão. Mas olha só, você tem... aliás, a fotografia do episódio é incrível, né? Você tem aquele negócio daqueles planos, né? De suor das personagens. Tem um momento que a Norma, ela vai deitar,
só que o ar-condicionado desliga, porque os caras começam a cortar a energia, né? Eles não deixam mais a energia ligada direto. Então você vê o jeito como pega aquele plano dela, do rosto dela, e ela suada. Eu acho até o episódio assim meio avant-garde, né? Assim, ele progressista, no sentido que ela aparece com uma roupa de baixo, né? Isso você sabe como... Anágua. Uma anágua, né? As pessoas são muito pudicas, né? Anos 60, blá blá blá, né? E tal. Então você tem ela assim com uma anágua suada, e diz que no set de filmagem, eles, claro que eles vaporizavam aquela água nas atrizes, né? Mas eles deixaram o set mais quente, para que elas também passassem aquela impressão de cansaço, desidratação, né? Então o episódio, eu acho que ele é bom em tantos sentidos que sabe, a gente fica até sem saber. Mas uma coisa curiosa que eu falei dos personagens que saíram da trama, né? Porque assim, você tem um personagem que é o técnico de geladeira, que aparece, ele estava no roteiro também, que ele está consertando a geladeira da senhora Bronson, e ele pede para ela em espécie, $100, né? Só que ela fala, olha, não tenho, né? Você aceita a minha aliança de casamento? Né? E depois ele explica, né, para ela por que ele precisa desse dinheiro, que ele quer viajar para longe com a família, né? Tem esse negócio, tem o técnico, esse personagem, e tem um outro personagem que também aparecia, que era o policial, né? Porque você vai ter um intruso a certo momento, só que aparece um policial que bate na porta e fala para elas se cuidarem, para elas tomarem cuidado, porque realmente não tem mais policiamento, né? A cidade está desguarnecida. E só que depois, quando a Norma vai aparecer com uma arma, é reflexo desta aparição com o policial, que ele deixa uma arma com ela. Interessante isso, né? Sim. Apesar dessas cenas terem sido cortadas, os reflexos delas vão aparecer no episódio, no que ficou, né? Nas cenas do episódio que ficaram. Mas era realmente complicado de você imaginar que tá todo mundo se mandando, né? O mundo tá para acabar, tem um técnico de refrigeração trabalhando, e tem policial ainda fazendo a ronda, né? E avisando as pessoas que a cidade tá sem policiais, né? Isso. Realmente, mas foi uma decisão acertada, né? Uhum. Você acaba sabendo também que as pessoas vão ficar sem acolhida, sem o policiamento, sem a ajuda do Estado, pela rádio, né? Inclusive é engraçado que o próprio pessoa que está dando os anúncios na rádio tem um colapso nervoso e pira durante a transmissão. Isso é muito interessante, né? Ele fala que dá para fritar ovo na calçada e dá para cozinhar sopa no mar, né? Porque o mar está secando, o calor está cada vez mais alto, né? Porque não vai parar em 45 graus, né? Vai ficar muito mais alto, né? E você vê a personagem da Norma, né? Que ela é muito generosa mesmo, já é um indício do que ela é, né? Porque tem a cena da menininha, né? Quando o casal tá indo embora, né? Do prédio. Que ela abre a porta e vê uma menininha na porta e ela tá com um copo de água na mão. E ela quer dar água para a criança, só que aí chega o pai, né? Falando, não, fica com a sua água, porque agora ninguém mais pode dar água um pro outro, porque senão a pessoa vai passar sede, né? Vai ver que eles têm a própria água deles, né? Então você tem logo de cara, assim, a generosidade dela, né? E tal. E tem, olha, essa foi uma cena muito tensa nesse episódio, e tem a questão do intruso, né? Inclusive quem interpreta ele é o Tom Rhys, né, que a cena dele é inclusive uma cena até muito bonita. Ele faz um monólogo, né? Ele entra no apartamento, a senhora Bronson acaba abrindo a porta, achando que é uma pessoa que está precisando, né? E a Norma pede por favor que não e tal, mas ela acaba abrindo e ele vai e arromba, né? Entra com tudo e, cara, você tem duas mulheres, né? E tal, e um cara desesperado e você não sabe, né? Quem é essa pessoa, o que ele é capaz de fazer. A primeira coisa que ele faz, obviamente, é abrir a geladeira dela com tudo e tomar toda a água dela. Né? Você Filha tem da mãe. Nossa, eu fiquei com muito medo dessa cena, né? Que ele batesse nela, que ela fizesse qualquer outra coisa com ela, né? E a Norma, uma mulher jovem muito bonita, né? Então ela tem essa arma que ela aponta para ele, mas ele consegue retirar dela. E depois ele faz lá um longo monólogo falando que ele tinha mulher e filha, né? E acabou perdendo a família, e agora tá desesperado, tá tentando fugir de lá também, né? Que até uma cena muito interessante, é meio que você acaba se surpreendendo, né? Com o personagem dele, porque eu esperava o pior, né? Quando eles falam que o pessoal, o cara na rádio fala que tá uma verdadeira bagunça na cidade toda,
um atacando o outro e tal, e você já imagina que esse cara que invade é alguém que também vai atacá-las, né, fisicamente, né? Sim, a gente fica com esse medo, né, de que vai acontecer alguma coisa mais grave com elas. E como você mesma falou, né, a gente acaba se surpreendendo, sabendo que o cara é outro desgraçado também, que perdeu tudo e tá meio que vagando sem destino, né? Ele joga o revólver, né, no chão, fala sobre a morte, né, dos familiares e acaba até implorando perdão, né? Você vê o quanto que tanto a Norma quanto a senhora Bronson, elas estão ali desesperadas, né? E tal, e ela consolando essa senhora, e você vê, caramba, gente, sei lá, é uma cena desesperadora. Uma cena desesperadora. Tem um momento que a Norma, por exemplo, ela encosta na janela, acho que no parapeito da janela, sem querer, queima a mão também. Entendeu? Mostra aquele termômetro, né, que já passou de 54 graus, sabe? E tá se estilhaçando, né? E tem aí sim, vai vir a cena das pinturas a óleo derretendo. Cara, é uma cena inacreditável. É uma cena foda essa daí das pinturas, viu? Que sacada. Esse ator, o Tom Reese, ele é conhecido no Brasil, talvez não muito, uma série de suspense. No Brasil, fazia bastante sucesso a revista Ellery Queen. Era uma revista de histórias de policial e suspense que era publicada no Brasil e fazia bastante sucesso, tinha muitos leitores. A série de TV que o Tom Reese participa, que é esse personagem que faz o cara que invade a casa, eu não sei se ela chegou a ser televisionada no Brasil. Eu, pelo menos, nunca assisti, né? Mas, enfim, só citando, né? Ah, não, interessante. Eu não conheço, não. Vou dar uma procurada para linkar pro pessoal aí, né? Mas, olha, vamos comentar um pouco como é que é o desfecho do episódio, né? Você vai ter ali a senhora Bronson, né? Que ela, como eu havia falado, ela pede pra Norma, né? Pra Norma pintar alguma coisa que não seja o sol, sabe? Que chega do sol, o desespero dela, né? Chega do sol e a Norma pinta, né? A Norma pinta uma cachoeira, né? E quando ela entra e ela vê a cachoeira que a Norma pintou, ela começa a falar assim, ela fala, nossa, que cachoeira maravilhosa, eu sinto os respingos da água, né? Os deliciosos salpicos, né? Dessas águas imaginárias, né? E ela acaba se aproximando da janela e cai, né? E dá a entender pra gente que a senhora Bronson morreu, né? E a Norma fica desesperada, né? Então, realmente, né? Aí logo depois ela própria também vai acabar ela mesma desmaiando, né? E aí que vem um plot twist no episódio que é ao mesmo tempo interessante e é tão desesperançoso quanto o final do que a gente acabou de ver. Porque aí a cena vai cortar para uma janela do apartamento, né, com a neve caindo. Aí você vê assim que o termômetro está marcando menos 10 graus. E aí você vê a Norma. Ela está sendo tratada por um médico e também pela senhora Bronson. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, a Terra não está se aproximando do Sol, né? Na verdade, a Terra está se afastando do Sol e a gente está vivendo o inverno, né? Onde está tudo, né, congelando e o mundo inteiro está morrendo de frio, né? Então você tem esse final que é outra porrada, né? Mas você vê que nas duas realidades, isso é interessante, elas estão cuidando uma da outra, né? É muito bonito se você pensar, fizer uma leitura, que a Norma se sente cuidando carinhosamente da senhora Bronson. E ela pode estar inconsciente, na verdade, escutando a voz da senhora Bronson, né? Sim. Falando para ela, assim, que ela tá doente, que ela tá sendo cuidada, que ela tá sendo ali acarinhada pela senhora Bronson. Cara, é muito bonito. O episódio é terrível, vamos colocar assim, né? Esse final que você sabe que nas duas realidades, seja pelo calor ou seja pelo frio, o mundo tá acabando, essas pessoas vão morrer. Mas, ao mesmo tempo, você fala, caralho, mano, nas duas maneiras como essa história está sendo contada para o espectador, você tem uma mulher apoiando a outra, cara. Isso me emociona fortemente, é muito bonito. Pois é, esse é um plot twist que não é nem exatamente um plot twist. Ele acaba revelando que o episódio tem uma estrutura espelhada. A situação que a gente vai ver é um reflexo daquela, só que ao contrário. E isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, principalmente de você usar num episódio de curta duração.
esse tipo de estrutura funciona muitíssimo bem quando é bem utilizada, né? E acaba trazendo camadas de interpretação diferentes para a história. Isso é muito bacana. Tem um momento que você estava falando do quadro da cachoeira, que tem um momento desse episódio que é uma sacada de gênio, e que você tem um momento que visualmente você consegue resumir toda uma história, toda a carga que uma história tem. Como você mesma falou, a cachoeira, ela pinta para agradar a senhora Bronson, para a senhora Bronson poder relembrar o que é uma cachoeira de água fresca, né? E ter um momento de felicidade, né? Nem que seja passageira naquela tragédia. No momento em que o calor fica insuportável, o quadro derrete, né? A tinta do quadro da cachoeira derrete, ela vira uma cachoeira de tinta quente que está derretendo. Sim. Aquilo acaba resumindo a desesperança e a impossibilidade de mudar o destino daqueles personagens, e justamente o quadro que era para trazer um pouco de felicidade e refresco para o momento de desespero da senhora Bronson. Sim. É muito cruel e acaba sendo um resumo muito perfeito visualmente do que é o tema do episódio. É de cair o queixo isso daí, né? É uma sacada. Sabe como é que eles obtiveram esse efeito do derretimento dessa pintura a óleo? Né? Eles pintaram os quadros com cera, né? Em placas, né? E depois aqueceram. Né? Então você, na verdade, você tem ali alguém aquecendo o quadro, né? Parece uma coisa simples assim, poxa, né? Não é tão difícil da gente imaginar, mas o efeito ficou tão bom, né? Você tem alguém aquecendo lá e fica caindo toda aquela tinta, né? Mas a tua leitura é muito boa, com toda certeza, né? Olha, esse episódio eu achei absolutamente excepcional, sabe? É um episódio de mulheres se apoiando, então é impossível eu não ir com a cara dele, né? Eu gosto quando as personagens femininas, ainda mais nesta época, que Além da Imaginação, ela tinha, não só Além da Imaginação, né, para ser justo, eu acho que a maior parte das produções de sci-fi, de terror, elas sempre tinham mulheres assim, que eram mulheres gritando em cena e tal. Você tem uma personagem concentrada, uma personagem calma, né? Você tem pessoas que o mundo está realmente acabando, só que essa pessoa não está pirando absolutamente, né? E rasgando, né, a própria roupa. Então, na verdade, você tem personagens femininas assim, que elas são bem escritas, né? E a gente, quando não gosta das personagens, a gente também reclama, mas nesse momento a gente é obrigado a apenas elogiar, né? Porque eu fiquei encantada de todo o coração. Exatamente. Muito boa a representação dos personagens femininos nesse episódio, tanto na escrita quanto na escalação das atrizes. Aí valeu. Maravilhoso. Bom, eu não sei se dessa vez vale a pena a gente falar de ponto alto ou ponto baixo. Eu não sei na tua opinião. Para mim só tem ponto alto. E a gente mencionou todos. O que você acha? Eu não enxerguei defeito nesse episódio, não. A direção é excelente, muito segura, a fotografia é maravilhosa, atuações excepcionais, roteiro e diálogos precisos, uma estrutura de roteiro muito, muito interessante, e faz uma coisa muito difícil, que é pintar pra gente uma tragédia global através do microcosmo de duas pessoas. Enfim, pra mim só tem acerto. Sim, pra mim o único defeito que esse episódio tem é que ele acaba. Porque eu queria mais, né? A versão pra rádio, né? A gente esqueceu de comentar, mas ainda tá em tempo. Foi estrelada pela Kim Fields, né? E uma curiosidade também, a Louise Nettleton, ela tem uma versão, tipo, sabe, audiobook, dessa história. Se você procurar e você entender inglês, tem inteirinha no YouTube, sabe? Assim, com efeitos, sabe, sonoros, porta abrindo e tal. Então é muito legal para quem quiser ter essa outra experiência, né? Vale muito a pena, viu, gente? Sim. E aí, Marcos, que filme que a gente vai recomendar para as pessoas, ou série, ou livro, para complementar esse belíssimo episódio de Além da Imaginação? Eu, como sempre, vou roubar, né? Que roubar é bom. Novidade. Faz parte, né? O diretor, o Anton Leder, ele, entre outras coisas, ficou famoso por ter dirigido a continuação do filme A Aldeia dos Amaldiçoados. Ele dirigiu a continuação, que é A Estirpe dos Amaldiçoados, que é um filme também de ficção científica e terror bem bacana. Passou no Brasil, enfim, muita gente talvez lembre do filme.
E aí, quem puder assistir, vale a pena. Esse filme, inclusive, influenciou outros filmes bacanas, como o do Cronenberg, Filhos do Medo, por exemplo. Adoro. Filmaço. Mas o que eu vou recomendar mesmo é um filme que fala sobre a solidariedade entre mulheres num mundo pós-apocalíptico próximo do fim, que é o Mad Max Fury Road. Oba, concordo. Ih, adoro. É um filme que ficar falando sobre ele, elogiando, pode ser chovendo molhado, porque muita gente viu, muita gente conhece, né? E tudo. Mas se você não viu ainda, é um filme de ação absolutamente inacreditável e acachapante, e como pano de fundo ele tem uma grande história de redenção e solidariedade também, e que vale muito a pena. E que acaba sustentando, né? Sendo o elo de ligação ali, né? Da trama. Uhum. Né? Ai, adoro. Revi dia desses. Vi a versão também que é em preto e branco, muito linda. Na verdade, o filme ele é todo filmado, né, em preto e branco, depois foi colorizado, né? De uma maneira inacreditável e surreal, linda. Puta, eu adoro a personagem da Furiosa. Muito bom. Uma tremenda recomendação, é tudo a ver. E você, Angélica, que filme, ou livro, ou produto audiovisual você recomenda pra gente assistir na linha desse episódio? Eu acho que para ficar com essa mensagem da questão de aquecimento global e tal, a destruição da Terra em mente, tá? Mas não para ser bad vibe, não. Pra gente ser ao contrário, né? Good vibe pra caramba, porque estamos em tempo ainda, né? De resolver essas questões, né? Eu vou recomendar, na verdade, um filme que a gente já fez um podcast sobre ele, que é um filme do Douglas Trumbull, chamado Silent Running. Um filme de 72, sabe? Que tem o Bruce Dern, mas é um filmaço que conta justamente a história, conta a história de uns tripulantes. Eles estão ali tomando conta de enormes cúpulas geodésicas que elas emulam grandes, vamos colocar assim, variedade de plantas, né? De várias espécies, de vários locais da Terra, de vários estilos, né? Que eles estão ali tomando conta dessas cúpulas para poder um dia fazer o reflorestamento do planeta Terra, porque o planeta Terra está justamente com uma temperatura apenas, alimentação já escassa. E ele é um filme muito interessante, é um filme que ele vai falar sobre a questão de extremos e você cometer um assassinato em nome de uma coisa importante para você, entendeu? Então não vou contar muito assim, né? Eu sei que o filme é maravilhoso, a gente gravou o podcast absolutamente bem acompanhado pelo nosso amigo Paulo Elache, né, Marcos? A gente, no final do podcast, conversamos sobre questões climáticas, a gente falou das regiões que a gente mora. Na época, eu lembro que... Na época não, na verdade isso ainda acontece, né? A gente comenta no final, e eu comentei, que sobre aquele avanço da água, lembra? Ali na ponta da praia em Santos, né? Que estava invadindo tudo, eles fizeram lá uma alteração ali para poder isso não acontecer sempre, mas isso é uma coisa que está acontecendo, né? Através do efeito estufa, né? A água subindo. Então esse é um filme muito interessante para você refletir a questão da Terra, como a gente age em relação a detritos, né? Como é que a gente vai fazer para poder cuidar dessa Terra, veja bem, a gente é absolutamente desnecessário, né? A Terra não precisa da gente. Se todos nós sumirmos amanhã, ela vai se recuperar maravilhosamente, né? Basta você refletir agora, falando-se em pandemia, a gente conversava sobre isso um dia desses, né, Marcos? Voltou a aparecer golfinhos ali em Veneza, né? Então você vê que o mar começou a ficar mais limpo, porque a humanidade estava absolutamente, e sempre está, poluindo tudo, né? Então é um filme interessante para uma reflexão, né? E aí eu deixo junto aqui, vou dar uma de Marcos, né? Já que a gente tem a nossa atriz querida neste filme fazendo uma ponta, eu deixo também na minha recomendação o filme A Face in the Crowd, dirigido ali pelo Elia Kazan. Tem ali o Andy Griffith, né, participando do filme numa atuação incrível, né, que vai contar justamente a história de um cara, de como ele vai se tornar uma pessoa influente e como esse poder vai corrompê-lo, né, e vai transformá-lo, né, e você vai ver que esse filme é um filme de 57, né, e como ele continua atual. Isso é bem estranho, assim, né, quando a gente vê questão assim do governo Bolsonaro, por exemplo, né, essa coisa do salvador da pátria, né, as pessoas elegerem o salvador da pátria e acreditarem cegamente no que essa pessoa fala.
Então é interessante. No Brasil saiu como Um Rosto na Multidão, se eu não me engano. Eu gosto demais desse filme, é uma recomendação maravilhosa, viu? Quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, pare tudo e vá ver, que esse filme é uma experiência excepcional e traz muita coisa para você refletir. Sobre os dias de hoje, inclusive, né? Sim, ele continua muito atual, né, no que ele quer discutir, né? E desta vez é a minha vez de escolher música pro final, né? Aí você pensa assim, né? Vamos escolher uma música que tire uma onda, né, desse negócio do sol destruindo tudo, mas que nada, eu vou numa boa escolher ali a música belíssima da Joan Baez, que é tocada no filme Silent Running, chamada Rejoice in the Sun, né? Eu gosto muito desta música, é uma belíssima música e toca, né, no começo do filme, por sinal. Então vai ficar para vocês esse som aí que eu acho lindíssimo. Também toquei no podcast. Aliás, eu vou deixar o podcast também para vocês acessarem aqui na publicação, né, Marcos? Sim, vale muito a pena escutar. Foi bem bacana esse que a gente gravou com o Paulo, né? E essa música da Joan Baez eu não vou nem comentar porque eu gosto de tudo que essa mulher já cantou na vida. Sim, nossa, eu também. Tá certo, então. Chegando aqui no finalzinho, eu quero, claro, sempre agradeço e vou continuar agradecendo a companhia de vocês nessa revisão de assistir essa belíssima série clássica que é Além da Imaginação. Recomendo, claro, sempre todos os links das nossas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine. No Twitter nós estamos com Masmorra_Cast. No Instagram, tá? Não deixe de acessar, que é a curadoria do nosso amigo William Funchal. Nós estamos como Masmorra Cine. E agora a gente inventou, né? Eu, né? Pode colocar a culpa em mim, Marcos. A gente arrumou de ter uma página com fotos de bastidores de Além da Imaginação. Então, se você escrever assim no Facebook, The Twilight Zone Behind the Scenes, eu deixo aqui escrito também na publicação, você vai ter a página que a gente gosta de colocar as fotinhas de bastidores, né? Eu acho isso muito maneiro. É uma coisa, por exemplo, a foto do George Clayton Johnson parecendo um rockabilly maravilhoso, batendo papo, né? Então essas coisas é um tesouro, né? Para quem gosta da série, né? Um complemento, né? E, claro, se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, acesse o link aí na publicação do Padrim ou do Colabora Aí. Acessando o link, nos apoiando, você garante que o nosso trabalho continue, né? Fazendo esses podcasts ali na imaginação, falando sobre cinema clássico, cinema alternativo. Esse é um podcast que a gente tem há mais de 10 anos, que é o Masmorra Cast. Falamos sobre filmes clássicos com o nosso projeto, que é o Masmorra Classic. E a gente está sempre adicionando uma coisa nova, falando de séries, como a gente está fazendo agora com Além da Imaginação. Então, se você puder, apoie a gente, tá bom? Sim, por favor. É isso, gente. A gente deixa um beijo para vocês gostoso. Se apoiem, sabe? Se cuidem muito. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem. Fields of children.